Bom, gente, vamos lá. Bem-vindas, vindos também. Muito obrigada pela presença de todos. Começamos, então, mais um Entre Nós. E o papo dessa semana vai ser sobre vulnerabilidade, né, nega? Vulnerabilidade. Estávamos agora mesmo gravando um Só stories. antes, recadinhos. Recadinhos. Primeiro, vamos nos apresentar. Eu sou a Adriana. Eu sou a Fernanda. A gente fala assim, tipo jogral. E lembrando que a gente está gravando esse encontro e depois ele vai para o nosso canal do YouTube e para o podcast Toque de Despertar, o áudio. Então, quem não quiser aparecer, pedimos a gentileza de que fechem as câmeras e quem não quiser ser ouvido também, os microfones ficam fechados durante todo o encontro. Peço que permaneça assim para não alterar o nosso áudio. Se alguém quiser falar, quando forem abertas para as perguntas, fiquem à vontade, é só mostrar a mãozinha ali que a gente chama. Também pode participar pelo chat, que a gente está atenta, que vai ler todas as perguntas. Eu não tô. Eu tô. Eu confesso. Prometo que eu vou ficar atenta. E é isso. Então, vamos começar. E a gente estava fazendo um stories agora sobre uma questão que pairou uma dúvida no ar. E a gente queria saber o que vocês acham também. Que esse foi acho que nós estamos na 9ª edição do Entre Nós. E foi o primeiro que teve menos de 40 inscrições. Normalmente eles ficam na média de 60, 60 e poucos. E esse foi o que teve um número menor de inscrições. Então a gente ficou meio... por que será que está acontecendo isso? E aí eu questionei a Fer. Será que as pessoas têm a real noção da importância e da dificuldade de se mostrarem vulneráveis? Porque a gente todo dia está exercendo os nossos papéis sociais. Né? Um no trabalho, um outro na família, com os amigos. E a gente acostuma com aquilo a mostrar o nosso melhor. A gente só quer mostrar o nosso melhor porque a gente quer ser aceito. E quando é que a gente mostra a nossa verdade? A gente sabe a importância, a necessidade da gente mostrar quem a gente é de verdade para fazer uma conexão certa com a pessoa, para não ficar naquela superficialidade. Então, Fernanda, passo a palavra para você. O que você acha disso? Então, muito obrigada. Sabe que eu pensei muito sobre vulnerabilidade até na questão muito pessoal, né? E eu percebo que a vulnerabilidade, mais do que não querer mostrar o nosso lado ruim, né? Ruim, entre aspas, as nossas críticas, a nossa... geniosidade, né? A nossa raiva, nossa sombra. A nossa sombra, eu percebo que a vulnerabilidade ela está muito mais conectada aos nossos medos, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Na verdade, eu vou dar alguns exemplos, né? Que eu acho que são bem ricos, né? De histórias, né? Tanto de clientes quanto minhas mesmo. E se a Adri quiser compartilhar de alguma delas também, eu acho que é muito importante para a gente. Então, olha só, essa semana foi uma cliente minha, foi bem interessante, ela deve ter por volta dos seus 30 anos, uma mulher bonita, bem-sucedida, aquela coisa nada toda que a gente já sabe. E daí ela chegou no meu consultório falando assim, Fê, eu tô sonhando muito com o meu ex. E aconteceu esse negócio do vendaval e ela teve, junto com os pais, um prejuízo no negócio deles, tá? E daí ela disse, mas eu comecei a sonhar muito com o meu ex antes desse vendaval, e quando chegou no vendaval, ele mandou uma mensagem dizendo que se eu precisasse de ajuda, ele estaria disponível para ajudar e tal. Mas, Fê, por que será que eu sonhei tanto com ele? Aí eu falei, porque com certeza não ficou terminado, né? Tem algo que não foi dito, tem algo que não foi dito ainda. Fala assim, nossa, não, mas a gente só ficou 3 meses, tudo que precisava ser dito foi dito. E daí a gente começou a desenrolar a sessão e foi muito interessante que ela terminou a sessão chorando, né? Se debulhando em lágrimas, porque ela se deu conta que o essencial ela não tinha dito para ele. E eles passaram 3 meses juntos, um indo na casa do outro, fazendo final de semana juntos, um participando da vida social do outro, conhecendo os amigos, mas o essencial não foi dito. E no caso dela, o essencial foi o quê? Não é eu gosto de você, eu amo você, mas
ela não disse o quanto ele foi o homem que chegou mais próximo daquilo que ela acreditava que realmente era um relacionamento. Ela nunca falou isso para ele. E quando eu toquei nesse ponto com ela, ela começou a chorar, veio as lágrimas. Porque ela se deu conta de que realmente eles falaram tanto, mas não falaram o essencial. Olha, eu tenho medo que você vá embora. Eu tenho medo que você não fique. Porque daí ela se colocou sempre na posição da forte, na posição daquela que dá conta, daquela que entende, total, invulnerável, né? Aí eu falei para ela, será que realmente eles tinham motivos para ficar? Porque, às vezes, a gente entra tanto nas nossas neuroses, no nosso dia a dia, nos nossos compromissos, que a gente esquece de compartilhar realmente o nosso mais profundo, o nosso mais íntimo. E quando a gente não compartilha esse mais profundo, esse mais íntimo, a gente perde a oportunidade de se colocar vulnerável na frente do outro, que é do outro nos enxergar. O que me parece que tem uma contradição aí. A gente não se mostra como a gente realmente é, as nossas, digamos assim, as nossas falhas, porque a gente tem medo de perder a conexão com a pessoa, mas é justamente na vulnerabilidade, é no mostrar quem eu realmente sou que eu me conecto. Exatamente, que tu dá a chance para o outro te enxergar, para o outro te ver. Porque se o outro não te enxergar, como é que você vai criar realmente laços de relacionamento com o outro? Se você não enxergar o outro, como que você vai criar laços de profundidade com o outro? Até porque se a outra pessoa sempre se mostra superior no pedestal, alguma coisa assim, ela só mostra o que é, digamos assim, perfeito. Para mim, ela é inatingível, então eu não vou nem tentar uma aproximação. Claro, foi o que eu falei para ela. Como que de fato, né, você vai permitir que o outro te enxergue como, nossa, ela também é uma mulher ideal para mim. Se você talvez não deixou nem isso claro. Uhum. Sabe, tá com ele, não tá com ele, tudo bem, pode sair, pode sair. Não, gente, desde o início é importante deixar claro o que tu quer. Mas eu não quero assustar ninguém, então vamos de boa. Ela assim, mas a gente só saiu 3 meses, nem era um relacionamento. Como assim não era um relacionamento? Tu transou com o cara dormiu na tua casa, tu dormiu na casa dele, vocês fizeram planos de finais de semana e não era nada? Desculpa, eu desconheço isso. Isso é não levar o outro a sério e não se levar a sério. Então você se coloca num lugar totalmente optativo. Você não se dá prioridade. Olha, assim eu não consigo lidar. Olha, se for para levar dessa forma, eu não dou conta. Eu não dou conta, mas daí o medo de perder, o medo de não ser aceito, o medo de perder um pouquinho que o outro te dá, faz com que não, eu aguento, então assim tudo bem, assim eu dou conta, assim, nossa, hashtag, eu super compreendo você. Só que nesse momento a gente acaba então se colocando, tem gente que tá rindo de nervoso aí, né, que eu tô vendo. Então a gente se coloca num patamar como a Adriana falou, a Ana Paula tá rindo de nervosa, certeza. Desculpa, eu tô rindo do Adriano. E o Adriano tá rindo de quem? Então a gente acaba se colocando num patamar de superioridade onde a gente não se permite nem se compartilhar, se dar, né? E nem receber do outro, porque daí o outro vai também ter a chance ou o direito de dizer o quê? Não, não é isso que eu quero. Uhum. E daí param os dois de ficarem no joguinho. Tá tudo bem, eu gosto de você, você é uma boa companhia. Aí o que acontece? Do nada, o cara vai embora. Do nada, a mulher vai embora. Não é do nada. Nunca é do nada. Há uma dinâmica oculta, há uma questão por trás que impulsiona esse processo. E nessa cliente foi muito interessante porque eu falei para ela que o primeiro laço mais profundo e real de intimidade que a gente tem na vida é com quem? Vamos lá, escreve aí. Quem acha que sabe? Quem já sabe? Quem é minha cliente já deve saber, né? A mãe. A mãe. A mãe. Tem gente que foi rapidinho ali. Então, esse é o nosso primeiro laço de relacionamento na vida, é o nosso cordão umbilical.
Então, se com a minha mãe eu não consigo ter intimidade ao ponto de conversar com ela, de falar para ela as minhas vergonhas, os meus medos e até os meus sonhos, se eu não consigo falar para minha mãe isso, como que eu vou falar isso para uma outra pessoa? Agora, compartilhando uma história minha, que é bem pessoal e foi bem dolorida na época, mas que foi libertadora com a minha mãe. Eu saí de casa com 16 anos, porque eu me casei com 16 anos, e como o meu pai era alcoólatra, minha mãe não tinha muito tempo pra gente. Então, na real, a gente não criou um laço de intimidade, eu tinha um distanciamento muito grande com a minha mãe. Então, essa foi a primeira fase da minha vida, e a segunda foi casada, 10 anos casada. Fui voltar para casa dos meus pais depois de 10 anos, né, para morar lá, e mesmo assim a minha relação com ela não era boa. Porque, claro, não tinha intimidade. Então, a verdade mesmo é que minha mãe não me conhecia, e eu não conhecia a minha mãe. Isso é um fato. Então, é óbvio que ao longo desse tempo eu tive relacionamentos dos quais o outro não me viu e eu também não vi o outro. Entende? Aí teve uma viagem que eu fiz com a minha mãe e com meu pai para o Rio Grande do Sul. 17 horas num carro, né? 17 horas num carro, pensa, com pai e mãe, gente, é um espetáculo, né? Mas a ida foi maravilhosa, tudo certo, conversamos, aquele amorzinho, ploque, estourando no carro, né? Aí passamos uma semana no Rio Grande do Sul, voltemos. Na volta, obviamente, a gente não podia terminar essa viagem sem que realmente algo viesse à tona. E num diálogo no carro, eu atrás, meu pai e minha mãe ali na frente, falando sobre... Porque na minha família, do lado da minha mãe, teve prostituição, né? Gente, muito bizarro. Aí, o que aconteceu? A gente conversando sobre prostituição e tal, e eu falando sobre as vergonhas que eu carregava sobre prostituição, que eu tinha muitas vergonhas de assalto e tal, enfim, essas coisas todas que me remetiam à dinâmica da prostituição internamente, já que estava no meu sistema. Aí, a minha mãe dá aquela cutucada no pai. Ah, mas se no meu sistema tem, no teu pai também tem. Aí meu pai vira e diz, não, no meu nunca teve. Aí minha mãe olha e vira, claro que teve, tu sempre falou da tua mãe, que ela saía com vários homens. Aí meu pai olhou assim, não, o fato da minha mãe sair com homens quer dizer que ela estava namorando, não quer dizer que ela era prostituta. Justo. Aí a minha mãe sai com aquela que veio no coração. Ah, mas para mim, uma mulher que sai com muitos homens é prostituta. Claro, ela queria sair por cima da conversa com o meu pai, era o lance deles, era a cutucada dos dois, entendeu? Não atingiu um estilhaço. Não, atingiu um prédio inteiro, né? Aí eu que tava quieta, me segurando, a letra não me meto. Aí saiu, né? E quando saiu o seguinte, mãe, então tu tá me chamando de prostituta? Aí a minha mãe, não, filha, a mãe não tá. Eu falei, mãe, se tu tá falando que uma mulher sai com muitos homens, então ela é prostituta? E quantos homens eu já saí? O que é muitos? Pois é, não vamos entrar na numeração, né, Adriana? Tu mesmo, né, Adriana? Não vamos nomenclaturar isso aí, não vou numerar isso aí, que é, né? Enfim, mãe, então, eu sou. Então, tu tá chamando as tuas netas de prostituta, porque, né, também já saíram com outros homens. Não, minha filha, não foi isso que eu quis dizer. Só que neste momento, eu já estava soluçando. Vocês acham que eu estava assim falando naturalmente? Plena. Não, eu estava soluçando. As lágrimas vertiam, porque aquilo me doeu. Foi basicamente assim, ó, uma questão sistêmica, né? Como me doeu, é porque eu estava conectada, obviamente, com as minhas avós, com as minhas bisavós e com outras mulheres que foram prostitutas ali atrás. Ou que foram consideradas prostitutas, porque era bem isso, era considerada, nem eram. Só que naquele momento, todas elas dentro de mim, todas elas, foi basicamente assim, vamos sair para um rolê, todas nós agora, vamos pegar essa dor, vamos pegar essa dor, agora é nós, é as gurias, tudo junto. Então, é como se eu tivesse sentido a dor delas todas junto comigo. Então, por isso que eu tive uma reação desproporcional
a situação, porque eu podia ter levado de boa, podia nem ter dado bola, mas como aquilo estava em mim e não estava curado, eu já falei em outras lives, já falei em outros programas, que toda reação emocional desproporcional à situação é uma ressonância sistêmica. É algo que está no sistema. Então eu comecei a chorar, mas eu chorava de soluçar, gente. Era uma dor que parecia que eu estava estraçalhada. E daí o que aconteceu? Ali surgiu onde eu queria chegar, o diálogo vulnerável. Foi onde eu falei para minha mãe, disse, mãe, tu tens o orgulho de sempre falar que tu és casada com o primeiro homem e o grande amor da tua vida, que é o pai. Eu não, isso me dói. Eu queria, tanto que eu fiquei num casamento por 10 anos. O meu sonho era ainda estar casada e ter a minha família. Só que eu não tive. Então eu tenho buscado. Só que eu tenho buscado através de outros homens. E isso também me dói. Foi uma honestidade que a minha mãe nunca tinha ouvido isso de mim. O quanto doeu eu terminar um casamento, o quanto eu queria esse sonho de casamento e da minha família e dos filhos. Era o meu sonho, era o que eu desejava mais profundo na minha alma. E daqui a pouco aquilo não existia mais. Só que esse diálogo honesto nunca ocorreu com a minha mãe. E naquele momento, daquele jeito, que parece num primeiro momento atravessado, mas que foi do jeito certo, foi a forma que esse diálogo veio para fora. E era como se eu estivesse nua. Eu falar aquilo para minha mãe, que eu não ser como ela, me doía profundamente. Era como se eu tivesse uma ferida aberta. E por isso eu soluçava tanto. E que eu me sentia julgada. E eu entendo que ela não falou para mim, obviamente, mas doeu em mim. Daquele dia em diante foi muito legal, porque houve uma cura entre eu e minha mãe. Ela passou a me enxergar e eu passei a enxergar ela com muito mais dignidade, com muito mais respeito. E isso criou um laço de relacionamento comigo e com ela, que hoje eu consigo ligar para ela e dizer os meus medos mais profundos. E isso é uma real, porque se eu não conseguir contar para ela, para quem que eu vou contar? Para as amigas? Mas as amigas também escutam junto com a mãe. Entendem? Então, quanto maior esse laço de relacionamento com o materno, maior se torna a nossa vulnerabilidade diante dos relacionamentos. Já que mãe é a nossa primeira referência de relacionamento, portanto, a nossa primeira referência de amor, ela vai ser a referência dos tipos de relacionamentos que a gente vai ter na nossa vida, sejam eles de amizade, sejam eles de trabalho, sejam eles amorosos, né? É o nosso laço de relacionamento, é ali que está a nossa referência. Então, se eu não consigo ter intimidade com aquela pessoa ao ponto de falar os meus medos, as minhas vergonhas, as minhas dificuldades mais profundas, eu não vou ter a capacidade de falar isso para ninguém. E daí, o que acontece? A gente vai criando relacionamentos superficiais. Você pode até estar num relacionamento com uma pessoa, mas é superficial. Não é um relacionamento que é profundo ao ponto da pessoa ver as tuas feridas e dar a chance para ela de ou acolher ou não, olha, eu não consigo lidar com a tua ferida. Eu já tenho a minha, então eu vou embora. Tudo bem? Agora, fingir que você não tem para tentar ser alguém que você quer ser para poder ser aceito pelo outro, você está criando uma estrutura de relacionamento totalmente equivocada que em algum momento não vai dar frutos, porque não tem troca, gente. Não tem aquela famosa lei de Hellinger, né? Que é a lei do dar e receber, a lei do equilíbrio. Porque se eu não me mostro, como é que o outro vai se mostrar? Se eu não me vejo e não me reconheço, como é que eu vou ver e reconhecer o outro? Se eu não me acolho nas minhas vergonhas e nas minhas dificuldades, nos meus medos, nas minhas neuroses, como que eu vou então acolher o outro nas suas próprias neuroses? Até na compaixão, né? Se não tem compaixão consigo mesmo. Exatamente, é bem isso. Se a gente não tem compaixão com a gente mesmo, vai ter como com o outro? Como que eu tenho a coragem de dizer eu te amo, eu amo o outro, se eu não consigo nem me amar ao ponto de me acolher, de ter compaixão? Tem uma pergunta muito boa aqui. Dizer tenho medo que você vá embora.
não é uma forma de reafirmar dependência? Agora, quando você fala isso, a pergunta que tu tens que te fazer é: tu tens medo de quem vai embora? É o pai ou a mãe? Porque isso aqui é uma projeção, isso aqui é apego. Claro que isso aqui é uma codependência. Mas muitas vezes, falando para essa pessoa, ela pode te dar um norte, um diálogo, uma conversa. Olha, talvez eu vá, talvez eu não vá. Ou eu acho que tu tens que procurar terapia, vai resolver isso em ti. Entende? Mesmo que ainda seja um processo de codependência, na hora que você está falando, você está se expondo, você também, lembra, aquilo que você está abrindo, você vai ter uma resposta. E muitas vezes você vai ter um diálogo honesto ali que o outro vai dizer: olha, mas se eu quiser ir embora, tipo, eu vou embora e você vai ter que aprender a lidar com isso. É esse medo aqui de ir embora, eu não vi quem escreveu, não importa. É um medo infantil? Quem foi embora, o teu pai ou a tua mãe? Quem tinha medo de quem ia embora? O pai tinha medo que a mãe fosse embora ou a mãe tinha medo que o pai fosse embora? Porque tá lá. E daí entra a projeção novamente. São essas dores. Aí a gente vai criando, a gente vai criando identidade, uma identidade, a nossa identidade, quem a gente acha que a gente é, em cima de dores, de traumas. E daí a gente vai construindo os relacionamentos em cima dessa identidade que vem em cima de traumas. A gente vai construindo uma armadura. Total, total. Então eu sou forte. Numa relação como essa, por exemplo, eu tenho medo que o outro vá embora. Muitas vezes, né, vai gerar o que é a codependência, né? É a tua necessidade de fazer com que o outro dependa de você. Então, o tempo inteiro você vai estar fazendo coisa para agradar o outro, você não vai ter limite, logo você não se ama, porque você não se autopreserva, não sabe dizer não para o outro. E isso cria uma dependência do outro com você, para que o outro não vá embora. Mas isso é uma recriação de uma dinâmica infantil. Aí você nunca é vulnerável, porque a vulnerabilidade nesse sentido seria o quê? Dizer não? Quando você normalmente diz sim para a tua dinâmica infantil que não quer que o outro vá embora. Então, o tempo inteiro tu está dizendo sim. Sim para quando o outro quer, do jeito que o outro quer, da forma que o outro quer. Aí você não consegue dizer não. Por quê? Porque o outro, de algum jeito, depende dessa coisa que tu oferece para ele. E é uma retroalimentação o tempo inteiro. Se tu oferece só o que é superficial, tu vai receber o que é superficial. Claro, nunca vai se aprofundar. E tu falou dos relacionamentos superficiais. Um relacionamento longo não quer dizer que não seja superficial. Podem ter relacionamentos muito longos, sempre baseados na superficialidade. Total. A gente vai ver que isso era muito uma característica da antiga era, né? Da era de peixes, que é a era de Jesus Cristo crucificado na cruz, né? Então a gente vai ver que era uma era em relacionamentos baseados em sacrifícios, né? Muitos sacrifícios. Então vou me sacrificar, vou abnegar da minha vida, dos meus desejos, dos meus sonhos, para nós continuarmos juntos forever and ever, sabe assim? Só que hoje a gente está numa era de aquário, uma era mais leve, né? É uma era onde a gente pode encontrar relacionamentos não baseado no ego, naquilo que me falta, mas baseado no encontro de almas, naquilo que a gente pode crescer e trocar juntos. Então a gente vem de vícios aí de relacionamentos, daquilo que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos avós, daquilo que vem, né, transgeracionalmente falando. Só que é o momento de cortar, e o momento de cortar é a capacidade de dizer a tua vulnerabilidade. Olha, eu não dou conta disso. Ou isso não tá bom para mim. É se posicionar. Gente, uma pessoa que não se posiciona é uma pessoa que gera dependência e codependência, porque é uma pessoa que só fala assim pro outro. Aí é uma pessoa que não é vulnerável. É uma pessoa que fica na superficialidade o tempo inteiro. E isso não está restrito aos relacionamentos afetivos e nem só a amizade, mas, por exemplo, no trabalho. Quando tu se coloca, e aí eu vou, já que hoje estamos falando em vulnerabilidade, vou me expor aqui, que é a questão na minha antiga vida, de me mostrar para os meus colegas de trabalho, equipe, até para pessoas com quem eu não trabalhava diretamente, sempre me mostrar a detentora de toda a sabedoria. Eu sabia tudo, eu dava conta de tudo,
qualquer coisa que me dessem, eu daria conta, eu iria fazer. Custe o que custar. Custe o que custar. E para ser aquela referência de capacidade, de força, de competência. Então, aquilo era muito forte para mim. Eu lembro perfeitamente do dia em que eu recebi um e-mail me pedindo uma tarefa que não era minha. A pessoa estava me repassando a tarefa que era dela. E eu já fui fazer. Eu sabia que aquilo ia me custar muito. Mas eu já entrei naquela dinâmica de fazer. Aí eu parei e pensei, não, mas isso aqui não é meu, isso é dela. E ela pediu? Ela pediu. Ela porque pediu... ela já estava acostumada. Sim, estava acostumada. E aí eu respondi e disse, não. Se tu me passar essas informações, eu posso escrever a respeito. Mas as informações é tu que tem que me passar. Tipo, e resolveu. Claro que resolveu, sempre resolve. E a questão de tu nunca falar pra tua equipe, olha, isso eu não sei. Ou eu não sei como fazer isso. Eu preciso da tua ajuda. Uhum. Me ensina, que é o diálogo, né? É um diálogo honesto, é falar, olha, eu não sei lidar com isso. Ainda domingo, gente, agora domingo, eu liguei para ela quase chorando, falando de uma questão minha. Ainda bem que ela me escutou. Mas se fosse em outros tempos, vocês acham que eu ia ligar para ela para falar uma coisa tão besta que foi? Porque foi besta, mas ao mesmo tempo, na hora, foi muito grande. Porque a gente entra nas nossas cegueiras, né? Nas nossas cegueiras sistêmicas, daquilo que o nosso sistema carrega, e a gente fica cega, a gente não enxerga. E se colocar vulnerável no sentido, gente, eu tô cega, me ajuda, como é que eu enxergo isso? Vamos conversar. Um diálogo já resolveu, um diálogo já... Opa, volta para o teu centro, volta para a tua vida. E ali nessa troca, você recebe, porque você de algum jeito também está dando. A chance do outro ocupar um lugar na tua vida. E como quando a gente quer se mostrar uma fortaleza, é o tanto de fragilidade que a gente tem naquele medo do julgamento. Exato. A gente não fala, não mostra quem a gente é, as nossas limitações, nossas fragilidades mesmo, as nossas sombras. A gente só aponta o erro. Uhum. A gente só aponta o erro. A gente muitas vezes não é capaz de reconhecer as nossas questões, mas só aponta o erro. Tanto que o que eu mais recebo em sessão, em consultório é fulano fez isso, porque fulano aquilo, porque fulano, porque fulano, porque fulano, porque ciclano, porque... Gente, sessões e sessões, sessões e sessões e sessões que as pessoas pagam para falar do outro. Não, né, gente? Não dá, né? O outro não está presente para resolver a questão. Tudo que a gente fala do outro é nosso. Então, é importante a gente olhar, ok, e eu com tudo isso? Tu falou para o outro o que tu sente? Tu expressou para o outro realmente a tua verdade para que o outro pudesse te enxergar e assim te acolher e não somente te julgar? Dificilmente. A gente cria umas historinhas na nossa cabeça, sério, gente, a nossa cabeça, ela realmente, olha, é divina. Muitas vezes para o negativo, porque a gente cria tantas histórias e tantas histórias convincentes, né? E todas trágicas, né? Eu acredito muito nas minhas histórias. Nossa, eu já fiz coisas assim. As minhas histórias são ótimas. Não tem começo, meio, fim, elas personagens, são perfeitas, diálogos. elas são narrativas redondinhas, assim. Elas me enganam, me pegam e eu nunca mais consigo sair Não delas. é? Uhum. Cara, a gente cria... É que nem mulher que entra num relacionamento. Ela já vê o casamento com o cara, os filhos, tudo, não é assim? Nem conhece o cara, não, mas ela já se vê casando, ela já se vê tendo filho, já se vê lá, né, caminhando. Sim. De mãozinha dada. Meu ego é o próprio Agnaldo Silva. Ele escreve uma novela, assim, perfeita. Mas é assim, cara, é bizarro. O meu é o JJ Tolkien, que escreve coleções, ele não escreve livro. Mas o dela tem elfos, o meu não. É sempre um mundo da fantasia, né, cara? Gente, e isso é a nossa mente, ela tá o tempo inteiro criando histórias para justificar os nossos medos e a nossa covardia. Uhum. Por quê? Porque a culpa é sempre do outro. É o outro que não fez suficiente, é o outro que não fez certo, é o outro que fez errado, é o outro que me usou, o outro que me machucou. Então, as nossas histórias narrativas, elas são sempre a culpa é do outro. Nunca somos nós capazes, de jeito nenhum, né? E tem outra coisa que a gente, desde criança, a gente não é
ensinado a conviver com a vergonha, com a possibilidade de passar vergonha. Então, a gente morre de medo de se expor e falar alguma coisa que a pessoa não vá, em tese, aprovar, e a gente vai passar vergonhas. Nossa, horrível. Perspectiva de passar vergonha. Exatamente, mas daí repito algo que eu falei com relação aos sentimentos desproporcionais, né? A vergonha, ela é sistêmica. Então, tudo aquilo que tu tens uma vergonha profunda de falar é porque é sistêmica. Sabe qual é uma vergonha que eu ainda, gente, venho trabalhando, porque, obviamente, 50 milhões de coisas para trabalhar, eu tenho vergonha de falar sobre os meus relacionamentos. Eu tenho dificuldade, me vem uma vergonha interna. Então, na hora que alguém me pergunta, ai, tá namorando? Como é que tá o namoro? Não, são respostas pontuais e vão mudar de assunto. Esse é o meu ego. E repito, por que eu ajo assim? Porque ali atrás, qual foi a historinha ali, gente, que eu acabei de contar, né? Que a minha mãe cutucou meu pai, mas a tua mãe saia com um monte de homens. Aí, né, com um monte de homens, claro, nem deveria ser um monte de homens, mas na cabeça dela era. Só que muitos daqueles, provavelmente, ela não apresentava, ela não mostrava para ninguém, justamente porque ela não sabia se ia dar certo, não ia, enfim, isso foi ficando escondido, escondido, escondido. Né? O meu pai e minha mãe são frutos, eles são filhos, né, das empregadas, né? Que os avós eram casados. Então, elas não puderam assumir esse relacionamento. Quem é o pai? Vergonha. Quem é o teu relacionamento? Vergonha. Quem é que está contigo? Vergonha. Então, eu percebo em mim que eu carrego ainda muito disso para eu falar. Até a Adriana às vezes pergunta, e aí, como é que foi com o boy? Foi legal? Não foi? Eu tenho dificuldade em expressar profundamente isso, porque está correlacionado. Mas qual que é o processo legal? É se dar conta. Então, toda vez que a gente se dá conta das nossas vergonhas, compreendendo que elas são sistêmicas, e a vergonha é o maior inibidor, né, da vulnerabilidade, é ali que a gente começa a quebrar esses padrões. Eu tenho medo que o outro me ache fraco. Claro, porque ali atrás teve gente que teve que ser muito forte. Teve gente que, de fato, por dogmas religiosos, por questões sociais, raciais, teve que ser muito forte. A gente vai ver, eu vi pelo menos, né, presenciei em várias constelações que tinham pessoas, se fala negra ou pretas? Pretas. Né, que tinham pessoas pretas, a dificuldade em receber carinho, em receber toque, claro, né, a gente vai ver que as pessoas dessa origem têm muita dificuldade porque vem de uma dor muito profunda sistêmica, que foram arrancados da sua terra, arrancados da sua família, arrancados da sua cultura, da sua religião, tratados, nossa, de forma subhumana, com zero carinho. E é claro que vão ter dificuldades, muita gente. Então, a gente precisa enxergar essas questões, essas vergonhas. Então, muitas vezes a gente vai ser muito forte porque pessoas ali atrás tiveram que ser muito fortes. Pessoas vão ser orgulhosas porque ali atrás teve muita dor. Então, aprendeu a ser orgulhoso na marra. E não é um orgulhoso de que, eu tenho orgulho de ser orgulhoso, sabe? Eu nem me dou conta de que eu sou orgulhoso. E o que é ser orgulhoso? É não compartilhar, é não se compartilhar. Porque a pessoa teve que ser forte. Teve um caso de uma cliente minha, foi ontem até muito interessante, que a mãe dela, com dois bebezinhos, gente, ela tinha 2 aninhos e meio e o irmão tinha, eu sei que eles têm a diferença no máximo de 1 ano. A mulher foi abandonada com os 2 bebês, o pai foi embora. Ela é uma mulher extremamente orgulhosa, mas entendo que o orgulho dela vem de uma dor muito profunda que a mãe já passou. Então ela teve que ser forte. Ela não teve outra opção na vida senão dar conta. Até porque ela foi criada pela avó, porque a mãe não deu conta.
Então, ressignificar tudo isso é muito importante para que a gente possa ressignificar a nossa vida e os nossos comportamentos, que muitas vezes são inconscientes e mais fortes do que nós. Uma pergunta que, na verdade, é uma consideração. Se a dificuldade, associando a dificuldade de pedir desculpas exatamente por medo de mostrar fraqueza. Claro, porque ali atrás teve muita gente no teu sistema que não soube pedir desculpas mesmo estando errado, que morreu com a desculpa entalada aqui na garganta. Então, você pode estar vinculada de forma inconsciente a isso. Claro, associando a tudo isso experiências de vidas passadas. Porque vamos combinar, né, gente? A gente não cai no sisteminha orgulhoso porque a gente é pleno, né? Porque a gente, sim, é uma pessoa generosa, né? O único diz, ai, meu pai é orgulhoso, minha mãe é orgulhosa, meus avós... Mas eu não sou orgulhosa. Ah, tá. Sou ótima. Só que não, né, gente? Pô, né? Tá enfiada até a raiz do cabelo no orgulho. Só que não enxerga, mas é fácil enxergar o outro. Então, sim, isso aqui está associado a uma dinâmica ali atrás, de pessoas que tiveram que engolir esse desculpa. Seja por questões até, como eu estou falando, a religião, gente, a religião, ela realmente podou e destruiu gerações, destruiu no sentido de dominação, porque a religião é algo muito importante. Eu penso que todos precisam ter uma fé, né? Cada um tem a sua fé. Eu acredito em Jesus Cristo, para mim é a minha fé, eu tenho essa fé, para mim é assim, ponto, deu, acabou. Isso não me faz uma religiosa, mas faz alguém que eu tenha fé. Mas se você quiser compreender que uma religião, uma doutrina é importante, desde que ela não domine a sua vida ao ponto de cercear o teu próprio destino em função de algo. Então a gente vai ver que muitas pessoas não pediram perdão, não se desculparam, porque não, eu tô certo. Isso fica no sistema, né? É uma dor muito profunda. Então, tem dificuldade. Agora, à medida que você enfrenta, né? Não, eu vou parecer fraco se eu pedir desculpas. Enfrenta. Se você fez do mesmo jeito, não falando, teve sempre o mesmo resultado que não foi positivo, né? De repente, se dá a chance de fazer diferente e ver o que acontece. Lide com isso. E aqui eu já tenho o problema oposto, de me mostrar vulnerável demais. Acho que é a pessoa que expõe seus sentimentos se abrindo sempre, pode... Acho difícil. Isso aqui tá com carinha de ser uma pegadinha de ego. Sou vulnerável demais. Tu é vulnerável com a tua mãe? Então, eu acho que eu sou com a minha mãe, eu não me abro, eu me fecho um pouco porque essa coisa, eu até falei na outra sessão da hierarquia, né? Ela tá até aqui hoje com a gente. Oi, mãe. Eu fico me comportando mesmo meio como mãe dela. Mas no trabalho, com pessoas que eu não deveria me abrir, eu me exponho, assim, totalmente. E aí eu fico... Aí você quer a atenção. É totalmente diferente. Vulnerabilidade é tu expressar o teu mais profundo. E a nossa base de referência é sempre o materno. Se tu tenta ser mãe da sua mãe, você não está sendo vulnerável. Você está criando um laço para que o outro seja dependente de você. No caso aí da tua mãe, tu está tentando fazer com que ela seja dependente de você ou você dependente dela. Deu risadinha, né? Tem um ponto, mais ou menos um ponto de equilíbrio aí nessa entre o se expor para se mostrar vulnerável e não se expor demais para ser aquele negócio querendo atenção. É sempre a referência que tu tens de estrutura da tua família original. Ali tá a tua referência. Se você ocupa o seu lugar de filha, né, dando para tua mãe o lugar de mãe, né, e você compartilhando as tuas questões sem que você queira tomar as questões da sua mãe para você, como se você tivesse que cuidar dela, então você começa a ter comportamentos na tua vida que vão gerar a mesma dinâmica. Então você vai se expor de forma honesta e verdadeira para os outros, mas não de forma a querer chamar a atenção. Entendi. Outra pergunta, mas a desculpa não é vista de forma oposta por Bert? Questão de inocência e culpa, isso me confunde bastante. Eu até ia falar isso antes, né? A pessoa que não assume sua responsabilidade, ela é sempre inocente, né? Então, ela não assume a sua culpa. Quando, por exemplo, eu tenho medo de ser abandonado, sei lá.
Eu tenho medo de pedir desculpas. Enquanto você tem medo de pedir desculpas, você se coloca na inocência, né? Então você se coloca no patamar infantil, porque quem carrega a sua culpa carrega o peso que aquilo gera, né? Você vai gerar algo que tu vai ter que enfrentar. Tu vai ter que sair da inocência, da zona materna, vamos colocar assim, né? Que é da zona de conforto, da repetição do mesmo, e enfrentar o novo, é um risco. Isso gera uma culpa, porque daí eu vou sair onde? Do padrão de comportamento do meu sistema. Se todas as mulheres do meu sistema, né, agiram assim, então eu vou agir assim também. Isso é inocência. Eu me mantenho igual a todas as mulheres, no sentido de todas as dores, eu vou repetindo essa dor. Agora, muitas vezes gera culpa quando você faz de uma forma diferente. Teve um caso de uma cliente minha que ela falou, como é que ela disse assim? Nossa, sempre que eu chego perto de algo que vai me dar sucesso, eu digo não. Aí eu perguntei para ela, por que tu diz não? Aí ela assim, ai, não sei. É inocência? Por quê? Porque nenhuma mulher do teu sistema teve sucesso, todas as mulheres foram frustradas. Agora, se você toma o sucesso, você vai se sentir tão culpada que parece que você não vai pertencer àquele sistema de mulheres que foram fracassadas. Aí você se mantém na inocência o tempo inteiro. E como é que a gente faz para quebrar essas dinâmicas simples, por exemplo? Não gosto de me expor, não coloco nas redes sociais, não assino as coisas que eu escrevo, não assumo as coisas que eu faço por medo, porque eu não quero me expor. Então, não quero me expor, eu não quero que o outro me julgue, eu não quero que o outro diga sim ou não para mim, eu não quero que o outro me rejeite. Isso é uma dor infantil, porque se eu me mostrar demais, o outro vai me rejeitar. Agora, quando você está alinhado com o teu propósito, com a tua verdade, com aquilo, pô, eu nasci para fazer isso. Eu nasci para fazer isso. E quem é o outro para me julgar? O outro está se expondo da mesma forma? O outro está se colocando da mesma forma? O outro quer aplauso, quer atenção por uma vida perfeita? Ou eu estou colocando a minha verdade? Minha verdade. Quando eu escrevo um texto, eu estou colocando um texto porque eu quero que os outros curtam? Ou eu estou colocando um texto porque realmente aquilo é a minha verdade e entra em ressonância com aquilo que eu quero transparecer naquele momento? Quando eu posto uma foto, eu quero que os outros curtam? Eu quero a atenção dos outros? Ou realmente aquilo entra em ressonância com a minha essência? Porque essa energia e intenção que está por trás é a energia que vai conectar com os outros e com quem está nessa faixa vibratória. E vamos combinar, né, gente? A maior faixa vibratória é da carência. Tá todo mundo carente. Então, eu chego a ver gente que posta, ok, não estou aqui para julgar, né? Quem sou eu? Cada um faz o que quer, mas, poxa, fica postando foto nua. Não estou aqui para julgar. Contudo, será que é só isso que você tem para oferecer? Entende? É isso. Que tipo de atenção que você quer? Você vai ser vista como gostosa, linda, maravilhosa por 1, 2, 3 segundos. E depois, tu vai ter que alimentar, e alimentar, e alimentar, e alimentar, e a tua essência. Quem tu é? E pelo menos na minha opinião, é muito difícil sustentar o tempo inteiro uma máscara. Oh, é um saco. É muito mais, dá mais medo, mas é mais fácil, é muito mais leve se mostrar como a gente verdadeiramente é, porque se tu fica naquele desempenhando papéis, um papel aqui, outro ali, isso desgasta muito, né? Suga muita energia. Mas isso está correlacionado ao quê? Às dores da infância, né? Porque na maioria de nós, vamos combinar, né, gente? Maioria, né? A gente vê em sistemas familiares onde papai e mamãe estavam sempre em conflito. Ou o papai não era aquilo que a mamãe queria, ou a mamãe não era aquilo que o papai queria, daí os dois foram se aguentando, foram brigando, foram se estraçalhando entre os dois. A verdade mesmo é que a gente cresceu em sistemas familiares doloridos. E a gente foi acostumada a dar conta da gente mesmo sozinho. Não é assim? A gente foi aprendendo que
as nossas necessidades não eram importantes. Isso foi gerando carência, que em algum momento da nossa vida a gente vai querer que alguém supra essas carências. Aí eu tento vender uma imagem que pelo menos o outro vai gostar e vai me dar um pouquinho de atenção, que é aquela curtidinha ali. Só que aquilo é vazio. É uma porque não migalha de preenche. atenção, na verdade. Exato, não preenche, você fica refém daquilo, refém daquilo, refém daquilo. E você, na verdade, muitas vezes não está nem a serviço de você mesmo, no sentido, pô, mas qual que é a minha... Eu tô afim hoje de, por exemplo, postar uma foto ou eu vou postar porque eu tenho que postar? Sabe assim? Eu tô afim de compartilhar, sei lá, o meu dia com alguém. Isso é vulnerabilidade. Não tô afim, eu tô afim de ficar no meu quarto olhando para o teto. Ah, não, mas eu vou porque senão fulano vai ficar chateado, ciclano vai ficar não sei o quê, então eu vou fazer. Isso é vulnerabilidade, é aceitar aquilo que é a tua verdade, é a tua autenticidade, gente. A gente só cria laços com autenticidade. Não tem diretamente a ver com exposição. Não. É mostrar quem tu é verdadeiramente. Exatamente. Isso é muito difícil, porque tá todo mundo perdido. Quem sou eu? Quem sou eu? Foi como eu falei ali anteriormente. Se a gente teve tantas feridas na infância, a gente vai criando identidades em cima, uma identidade em cima dessa ferida. Então a gente super acha que a gente é aquilo. E muitas vezes a gente não é aquilo, a gente é outra coisa. Só que, como eu nunca entrei para um processo de autoconhecimento, nunca entrei para um processo de realmente, poxa, ver as minhas sombras, ver as minhas questões, pô, de onde vem esse sentimento tão profundo, de onde vem essa vergonha, de onde vem esse medo, de onde vem essa insegurança tão grande, de onde vem? Como a gente não olha para isso, como a gente não enxerga isso, a gente vai levando a vida e vai sobrevivendo a partir de relacionamentos que tu vai sugando do outro e o outro vai sugando de ti, mas nenhum se regam para crescer, entende? A maioria dos relacionamentos hoje é um suga do outro. Me dá, me dá, me dá. Eu preciso, eu preciso, eu preciso. É assim. Tanto que você vai ver pouquíssimos relacionamentos de referência que tu diz, porra, esse casal cresceu juntos. E pode ver, o casal que cresceu juntos, não importa o tempo que eles estejam, um olha para o outro com brilho nos olhos, porque um alimenta o outro, um cresce com o outro. Considera de fato. Claro, pode ser até que esse relacionamento termine. Ok, ninguém tá dizendo aqui que tem que ser para sempre. Que seja para sempre o carinho e o cuidado, o acolhimento dessa relação. Pode ser que acabe, mas que acabe com respeito, com esse carinho, com essa admiração. Olha, poxa, cresci com você até aqui, mas agora não tem mais o que crescer, agora eu vou para uma outra etapa de crescimento. Ok, tudo certo, você me deu o melhor, eu te dei o melhor, porque crescemos juntos. Agora, como é que termina a maioria das relações? Não me deixa, fica comigo, porque eu preciso de você. Gente, é uma loucura isso. Ou faz assim, senão não vou te deixar ver teu filho. Nessas loucuras também. Daí cria dependência, cria laços desnecessários, né? É difícil lidar com essa culpa. Seria enfrentando mesmo? Claro! Quanto mais difícil é, mais tu já deixou oportunidades passarem para poder enfrentar ela de forma mais leve. Aí o universo vai fazendo o quê? Ele vai acumulando. Aí vai ficando cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Talvez se para você é tão difícil, vá buscar terapia para traduzir isso melhor, né? E eu tenho uma coisa que a Fernanda sempre fala que eu acho ótimo, que é para tu superar uma vergonha, tem que enfrentar ela. Vale para questões relacionadas à vulnerabilidade, vale. Totalmente, totalmente. Sabe, quando você tá num relacionamento amoroso e tem alguma questão que, será que eu falo? Dinheiro. Quer ver o que incomoda relacionamento? É dinheiro. É falar sobre... Cara, é uma merda. Falar sobre dinheiro em relacionamento... Tem relacionamento que termina porque não se fala em dinheiro. Porque não se fala em dinheiro. Porque um não assume o seu posicionamento diante do outro. Como é que tu enxerga o dinheiro na relação? Como é que eu enxergo o dinheiro na relação? Ele tá pagando. Poxa, ela tá pagando. Será que eu tenho que pagar? E aquilo vai criando desconforto e vai criando desconforto, mas ninguém fala. Isso é vulnerabilidade. Olha, eu não sei lidar com isso.
eu preciso que seja assim, eu preciso que seja daquela outra forma. Aí nessa clareza, os dois vão encontrar um meio termo ou não. Mas o medo de perder essa relação que está na superficialidade, que um está fingindo que não está vendo e vamos levando, isso vai estourar em briga e cobrança, não é? Eu estou anotando aqui porque a gente vai fazer o próximo workshop. A gente teve um workshop agora no sábado, foi sobre sexualidade feminina, que foi lindo. E a gente já está preparando outro que vai ser sobre relacionamentos. E aí eu fico anotando os insights que a Fernanda me passa, que vocês me passam, pra gente já fazer o próximo. Acho que o dinheiro tem que ser falado sobre com certeza. Relacionamentos. Assim, porque daí isso são questões ancestrais, né, gente? As mulheres não tinham independência lá atrás, eram totalmente dependentes dos homens. Os homens não falavam sobre dinheiro com elas, muitas vezes tinham até uma segunda família sustentável e a mulherada nem sabia. Elas precisavam comprar alguma coisa, eu tinha que pedir para o marido para comprar alguma coisa. Claro, isso eu estou falando de um ponto. Também tinha as mulheres que eram, elas controlavam dinheiro, elas pegavam dinheiro para elas, enfim, sempre foi um tormento. Então, é claro que nas relações a gente é fruto disso tudo, isso vai ter dificuldade. Quer ver num término. Pensão, fudeu, acabou. Pensão na família. Pensão para os filhos. É um dá rolo. Deurolo.com.br. E daí, por que se fala ali na hora do término e com briga? Porque aquilo ficou engasgado um casamento inteiro. Aí ali eu quero pegar no ponto fraco, então eu vou falar sobre dinheiro para dar rolo. Entendeu? E o dinheiro dá muito rolo. Dá muito rolo. Não só por pensão de filho, mas separação de bens. É sempre uma coisa muito dolorosa. Gente, né? vamos combinar, né? Na história do mundo, né? O que mais deu rolo foram duas coisas, dinheiro e sexo. Exato. Né? São as duas coisas que deu rolo desde sempre na humanidade. Né? É claro. Dinheiro e sexo são poder. Pode ver, gente, tá tudo enroladinho ali. Dinheiro e sexo, traição, dinheiro e sexo. Todas as nossas neuroses têm por origem dinheiro e sexo. Então, se a gente começa a olhar para essas histórias, vai ficar muito mais fácil da gente criar relacionamentos mais honestos, mais profundos, porque muitas vezes o que acontece? A pessoa confunde sexo com amor. Ela procura só sexo, mas o outro quer amor. Só que o outro não fala que quer amor, então dá sexo porque quer o carinho ou a atenção daquele que quer sexo. Não é assim? Aí não vou falar, não, mas eu quero amor, mas e se ele não quiser, então eu vou assustar. Tchau pro cara? Ou tchau pra mulher? Ok? Next? Só que se você fica preso nisso, você não vai falar. E daqui a pouco começa o relacionamento. Ai, sai do meu trabalho, não sai do meu trabalho. Ai, mas se eu ficar dependente dele, não. Aí não fala. Tá entendendo que essas duas primárias dores da humanidade é as que rodeiam o relacionamento? Aí as mulheres dentro da relação, muitas vezes elas não falam que elas gostam no sexo, ou como gostam, do jeito que gostam, a frequência que gostam, aí vão cedendo para o marido, aí daqui a pouco já não querem mais sexo, aí daqui a pouco o marido trai, aí ela quer reclamar porque, tu traiu, mas o cara foi procurar sexo, que era uma coisa que a mulher não conseguia nem conversar, para que eles pudessem se ajeitar, muitas vezes, dentro da relação. Aí vai ficando complicado, entende, gente? É tudo em relação a isso. E daí não se fala, mas como é que eu vou falar pro meu marido que eu gosto de sexo de 4? O que ele vai achar de mim se eu falar isso? Vulnerabilidade? Eu não sei o que ele vai falar, mas tu vai descobrir. E juntos ou não, isso é o preço de uma relação madura, de uma relação adulta. Enquanto a gente é infantil emocionalmente falando, a gente não é vulnerável, a gente cria máscaras de proteção. Nós temos 1 minuto, continuando o papo mais por 1 hora. Fofa. A gente gostaria até de... faremos mais uma sessão da vulnerabilidade. Esse aí deu o que falar. Então, a gente achou que o assunto não ia render, rendeu bastante, né? Nossa, só acho. Então, como é que, de forma vulnerável, como é que tu encerra esse Entre Nós? De forma vulnerável, como é que eu encerro esse Entre Nós? Porra, me pegaste? E agora, como é que eu encerro isso aqui? Eu encerro, gente, dizendo para vocês que
a vulnerabilidade é uma das características mais humanas da nossa vida, né? Sem vulnerabilidade a gente não se torna humano, a gente se torna um robô, né? Se a gente não puder chorar na frente do outro, ter medo na frente do outro, a gente não se permite ser acolhido e também não se permite acolher. Então eu diria que vulnerabilidade é uma das características mais lindas da aventura de ser humano. E falo isso porque também tenho experimentado e tenho aprendido a ser vulnerável cada dia mais nas minhas experiências, e estamos todos aqui para aprender. Estamos todos aqui para crescer, e se a gente se der um pouquinho de chance de ser vulnerável, a gente vai vivendo cada vez mais realmente a nossa vida, e não o que esperam de nós, e não o que a gente aprendeu como um programinha lá dentro da nossa cabeça instalado, né, de como deveria ser ou de como não deveria ser. Se dar uma chance para a tua própria vida, para ela acontecer de uma forma diferente. Eu acho que a vulnerabilidade ela é uma joia tão preciosa que nos dá a chance de acessar os nossos sonhos, de sair dessas repetições sistêmicas, de sair dessas neuroses, de sair dessas vergonhas que nos prendem ao mesmo, para seguir por um outro caminho. A vulnerabilidade é seguida da coragem. Então, que a gente possa ter coragem de sermos humanos, né? De acertar, de falar, de errar, de falar merda, de falar coisas boas, porque é nisso que a gente vai também aprendendo a aceitar a humanidade do outro, a vulnerabilidade do outro, e assim a gente vai construindo realmente laços mais amorosos com a gente mesmo, né? E com os outros ao nosso redor. Apreciando a beleza da nossa imperfeição. É isso aí, gente. O tempo da nossa vida aqui é tão curto, gente. Sei lá, eu já tô com 40 anos, sei lá, vocês não vão combinar que tá todo mundo aqui rodadinho, né? Fala por ti, querida. Não, rodadinho, tava assim, não veio nada, rodadinho. E se a gente não se der a chance de enfrentar essas culpas, de enfrentar essas vergonhas, do que é a vida? O que vai ser resumido a vida, sabe? Quando tu chegar lá naquele teu momento final, né? Tu olhar assim, poxa, pelo menos eu tentei ou pelo menos eu fiz. Aliás, eu escutei mandei até um vídeo para ti do My Way, que é um vídeo do do Robin Williams cantando aquela música do Frank Sinatra, né? Que é My Way. E eu acho aquela música linda. Se eu pudesse, eu colocava aqui para vocês, mas eu não posso. Então, por favor, procurem no YouTube, porque com a legenda, né? Que eu acho que aquela música representa muito a nossa experiência humana. Não importa o que aconteceu, o que importa é que tu fez do teu jeito. Tu experimentou a vida, tu te permitiu viver a vida, tu sentiu, tu pagou para ver. E esse pagar para ver é o que faz a gente crescer, esse pagar para ver é que faz a gente dormir em paz, sabe? Deitar, puxa, ai, que bom que eu falei, porque sempre que a gente fala a nossa verdade, sempre que a gente fala essa vulnerabilidade, dá aquele sentimento interno, ai, que bom, não é? Depois do frio na barriga. Depois da caganeira, né? Sério, dá aquela sensação, pô, ai, que bom que eu fiz, que bom que eu falei, que bom que eu disse. Eu não sei o que vai acontecer. Isso é a vulnerabilidade. Se eu falar, eu não sei o que vai acontecer. Então é ali. É ali o caminho. E dá aquela sensação de que, cara, eu fiz do meu jeito. Sabe? Pô, eu fiz, valeu a pena. Eu não guardo ressentimento, não guardo... não é ressentimento, rancor. Não, arrependimentos. Sabe, do que eu fiz e do que eu não fiz, eu fiz o melhor que eu pude. Fazer o melhor que eu pude é ser honesto, é ser autêntico, é ser verdadeiro, é dizer, eu tenho medo mesmo. Tô me cagando de medo, não sei como fazer essa porra, medicina, pega na minha mão e vamos lá. Desculpa. Desculpa, eu não sei se é perfeita. Me dá mais um tempo. Eu tô freaking out. Mas é isso que vale a pena, porque daí você também vai ver quem vale a pena estar na sua vida. É por aí que a gente mede. Se você tem que ser uma outra pessoa para que uma outra pessoa esteja na sua vida, talvez você esteja com a pessoa errada. Talvez ela não deveria estar na tua vida. E é assim, gente. My way. Eu termino assim. Então, gente, muito obrigada pela presença e pela participação de vocês. Foi muito legal. Amanhã
estaremos já com essa conversa no YouTube. Dá tchauzinho. No canal do YouTube. Assistam lá, compartilhem, curtem, façam sua inscrição no nosso canal. E no podcast também. E sempre que vocês tiverem alguma dúvida, quiserem compartilhar alguma coisa sobre o que a gente conversou, tiverem uma sugestão de tema para os próximos Entre Nós, entre em contato com a gente, que a gente gosta muito quando vocês trocam conosco. Então, boa noite, fiquem bem, sejam vulneráveis. Até o próximo. Beijo. Do jeito de você. Beijo.